Só deixa eu chamar para conversar com a gente nesse momento o deputado federal por São Paulo, Carlos Zaratini. Seja muito bem-vindo, deputado, um prazer te receber por aqui. Quero te ouvir em relação a isso que discutimos, sobre a justificativa de medidas cautelares como essa. Qual a sua avaliação? Primeiro, bom dia a você, Thalita, bom dia a todos os nossos comentaristas aí também, bom dia público. Né? É importante a gente tomar uma atitude, né? A justiça brasileira, ela não pode ver as coisas acontecerem aí debaixo do seu nariz e não fazer nada. Então, evidentemente que tem que tomar essas medidas cautelares, né? Porque, de fato, existe um plano dos bolsonaristas de fugirem do país, né? O Eduardo Bolsonaro já tinha antes aquele blogueiro, né? O Foram Alan, vários. Alan dos Santos. Foram vários. Sim. Alan dos Santos, né? Que já fugiu para os Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, aí foi o Eduardo Bolsonaro. Tem outros que fugiram para a Argentina, daqueles que estavam processados pelo 8 de janeiro. Então, eles têm um plano de sair do país, de não ficar preso, né? De não cumprir prisão aqui. Então, evidentemente, tem que ser tomada uma atitude pela justiça brasileira, porque senão a justiça não se efetiva, né? Deputado, no âmbito parlamentar, a gente já viu deputado ser cassado, não um, não dois, vários, no início do processo jurídico contra eles, por vários motivos. Primeiro o partido expulsa, e depois os deputados foram cassados. Carla Zambelli é condenada por 10 anos, e está sendo. Já tem o voto suficiente para ela ser condenada em outro processo, só que o ministro Nunes Marques sentou em cima. Já tem um processo aberto de cassação contra ela, o Conselho de Ética, medida solicitada para a mesa diretora da Câmara, porque foi feito agora com Chiquinho Brazão, e outras medidas legislativas, legislação para tentar fazer com que essa gente, por exemplo, deputado tem que abrir mão de cidadania estrangeira, isso já foi lei no Brasil, então já tem precedente. Algo nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, a Carla Zambelli, pelo que me consta, também teve o seu mandato cassado pela Justiça. Então, além da condenação à prisão, ela perdeu o mandato. Então, essa comunicação chegando à Câmara tem que ser efetivada, né? A gente vê que às vezes demora para essa coisa acontecer, mas nesse caso me parece que é muito límpido e claro que a decisão é da condenação e da perda do mandato. Então, eu acredito que isso vai ser razoavelmente rápido, né? Teve casos em que houve prisão, teve um senador, né, de Rondônia, por exemplo, que foi preso pela Lava Jato, né? Que cumpriu, ele estava liberado para exercer o mandato durante o dia e deveria se recolher à prisão durante a noite, Gente né? fina. Então houve já um caso desse tipo, né? Então precisa ver como é que está a sentença de cada caso, né? Se decorre da prisão a perda do mandato ou não. Então, essa é uma questão. E caso não tenha isso na sentença, aí pode haver um pedido de comissão de ética com consequente cassação pelo plenário. Aí é um outro processo interno à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal. Até onde sabemos é isso. Após a decisão do STF, a mesa diretora da Câmara precisa avalizar essa situação e realmente cassar o mandato da deputada Carla Zambelli. Outra informação que se relaciona a isso, ela viajou para os Estados Unidos, muito provavelmente, com um passaporte diplomático concedido por conta dela ser parlamentar, porque ela disse numa entrevista no passado que ela não tinha visto para os Estados Unidos e ela só tem posse desse documento, desse passaporte diplomático, porque é deputada. Se estivesse cassada, ela não teria e muito provavelmente não poderia ter embarcado tão imediatamente para os Estados Unidos. Diga. Não, primeiro, mesmo com o passaporte diplomático, você precisa ter o visto para entrar nos Estados Unidos. Então, você tem o passaporte diplomático, não é uma coisa assim que você viaja à vontade, não. Tem que ter o visto para entrar nos Estados Unidos, não é? E pelo que me consta, ela foi por um caminho
saiu por terra pela Argentina, então ela não foi diretamente do Brasil. O que eu acho que houve um cochilo aí da justiça foi não ter retido o passaporte Sim. imediatamente após a condenação, né? Quer dizer, então cochilaram, né? Eu acho que aí Perfeito. cochilaram. Perfeito. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, deputado, queria te ouvir também sobre esse outro processo, um inquérito na Polícia Federal que investiga, então, essa possibilidade de articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos de medidas contrárias à justiça brasileira. Nessa semana, amanhã, na verdade, hoje é quarta, quinta-feira, amanhã, Jair Bolsonaro será ouvido nesse processo da Polícia Federal, nesse inquérito, ele já declarou isso, por bancar financeiramente Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, enquanto Eduardo está construindo esse plano conspiratório. Qual a sua avaliação sobre? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que se perguntar como é que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Que situação, que visto ele tem? Porque se ele tiver um visto comum de turismo, vai se expirar agora. Mas outro dia ele deu uma resposta para uma pergunta desse tipo, como é que ele ia permanecer, muito tranquilo, como se a situação dele tivesse resolvida. Então, qual é a situação dele efetiva? Como é que ele está lá nos Estados Unidos? Com que tipo de visto ele está nos Estados Unidos? Essa é uma primeira pergunta que a gente gostaria de que fosse investigada. A segunda coisa é que ele faz um trabalho contra o Brasil, que não é uma campanha só contra o Alexandre de Moraes ou contra o STF, é uma campanha contra uma instituição jurídica máxima do Brasil. E veja bem, o que eles querem caracterizar? Que o Brasil vive uma ditadura. E como ditadura tem que ser punida, né? Tem que sofrer retaliações, como eles fazem contra a Venezuela, contra a Rússia, né? Contra países que eles, ou a Coreia do Norte, países que eles julgam do campo do mal, né? Então, eles querem colocar essas retaliações sobre o Brasil também. Esse é o objetivo do Eduardo Bolsonaro. Então, caracterizar como uma ditadura e, consequentemente, ter as retaliações contra o Brasil. Retaliações, em primeiro lugar, contra autoridades brasileiras, né? E depois contra o próprio país. O que é um verdadeiro absurdo, é uma política antinacional, é um crime de lesa pátria e ele tem que ser punido por conta disso. Edu, Laura? Acho que isso que o Zaratini está falando é muito importante. Porque não é que ele está indo fazer uma discussão política, ele está querendo punir o Brasil. Então, não é que ele vai punir o Alexandre de Moraes. Determinadas sanções podem ter implicações muito graves na economia do Brasil. Determinadas sanções podem implicar restrições comerciais, podem implicar embargo. Você vê, e embargos têm poder de destruição da economia de um país. Então, eu acho que, quer dizer, o caráter lesa-pátria dele tem que ser explicado. Não é só, olha, uma medida, ele está conspirando contra o Alexandre de Moraes. Acho que a gente tem que parar de fulanizar a coisa, entendeu? Exato. Não é uma coisa do fulano. Desculpa, Zaratini. Olha, Laura, só para te mostrar o que passa o Irã e o que passa a Venezuela hoje, né? Eles não podem comercializar os seus produtos, eles não podem utilizar o sistema SWIFT. SWIFT é um sistema de trocas monetárias mundial, sistema controlado pelos Estados Unidos, né? A Rússia está sofrendo isso, mas a Rússia é muito maior que a Venezuela e que o Irã e tem condições de sobrevivência, mas a Rússia ela tem que vender o seu petróleo de forma as mais estranhas possíveis, porque ela não pode receber em dólar, como é normal no comércio internacional. Então, esse prejuízo é que eles querem impor ao Brasil. Então, não é brincadeira, não é uma briga do Bolsonaro contra o Alexandre Moraes. Exatamente. É uma briga contra o Brasil. E isso a gente tem que ter muita clareza. E foi muito bom o Lula ter afirmado que não vai permitir que haja retaliações contra o STF. Eu acho que foi uma posição muito importante do presidente Lula, que compreendeu essa situação claramente.
Deputado, o semestre está terminando, né? Junho é um mês que o Nordeste tem celebrações importantes. Isso acaba impactando no andamento dos trabalhos da Câmara. Quanto que, na opinião do senhor, essa conversalhada de anistia, tudo que família Bolsonaro e Caterva fizeram ao longo desse semestre atrapalhou o andamento de coisas que realmente interessam ao Brasil. A gente usa aqui já comumente falar, urgente não é porque é o termo da urgência, né? Urgente não era botar esse negócio para votar, é votar os 5 mil do imposto de renda, é votar a questão da regulamentação das redes, e isso acabou não tendo espaço no primeiro semestre. Escala 6x1. Escala 6x1, ou seja, essa gente está, de alguma forma, pelo menos do lado de fora, criando marola. No andamento daquilo que interessa na Câmara, no Congresso como um todo, dá para fazer uma avaliação? Olha, é lógico que essa barulheira toda, ela atrapalha, né? Mas a gente também teve uma vitória. Essa questão da anistia praticamente está enterrada, né? É uma situação que já está resolvida. O pedido de CPI do INSS também foi empurrado para frente, né? Então, o projeto que a gente quer que vote logo é o projeto do imposto de renda, né? Mas é um projeto que chegou faz pouco tempo na Câmara, chegou há mais ou menos um mês e meio, né? Foi designado o relator Arthur Lira, tem uma comissão, ele é o relator de uma comissão especial. Esse debate vai ser feito, já está havendo audiências públicas, então está tramitando isso daí. A questão da escala 6x1 também é outra bandeira importante nossa, mas eu acho que nós precisamos de mais mobilização popular, porque, vê bem, nós estamos enfrentando uma discussão que incomoda o patronato, né? O patronato brasileiro não é a favor de acabar com a 6x1, de reduzir a jornada para 40 horas, muito menos para 36. Então, eles vão tentar obstruir isso daí. Se nós não tivermos um movimento popular, né, um movimento sindical insistindo nessa questão, aí realmente fica difícil da gente conseguir colocar em votação. Então eu diria que o problema nosso não está sendo o barulho dos bolsonaristas. O problema nosso agora em relação a 6x1 é a gente mobilizar a população, a gente mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras para que efetivamente esse projeto ganhe importância e vá a voto, né? Essa é a questão que me parece fundamental. Temos aí o problema também, esse debate agora, da questão do ajuste fiscal, do IOF, né, onde o governo teve que ajustar o orçamento à realidade do ano de 2025, né, e houve um bloqueio de 10 bilhões e um contingenciamento de 20, total de 30, onde é necessário outras medidas. Então, houve a necessidade de aumento de arrecadação, o governo tentou pelo IOF, né, houve uma resistência muito grande, está se negociando agora outras soluções, que a gente vai ter que votar também. Então, a prioridade na pauta vai ganhar esses projetos que vierem dessa negociação entre o governo e as lideranças do Congresso. Perfeito. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade aqui com a gente. Um abraço, bom trabalho por aí, até uma próxima. Muito obrigado a vocês, um bom dia a todos os ouvintes também.